Você já se perguntou se existe algum enigma tão complexo que nem mesmo as mentes mais brilhantes do planeta, apoiadas por supercomputadores e algoritmos avançados, conseguiram solucionar? Um mistério que desafiou décadas de esforços das maiores potências mundiais e permanece impenetrável até hoje? Este não é o início de uma obra de ficção científica. É a realidade fascinante do manuscrito Voynich, o código indecifrado mais misterioso da história humana. Em 1912, um comerciante de livros raros chamado Wilfried Voynich adquiriu um manuscrito estranho em uma venda particular na Itália. O que ele encontrou foi um códice com aproximadamente 240 páginas, escrito em uma linguagem completamente desconhecida, ilustrado com plantas que não existem na Terra, diagramas astronômicos inexplicáveis e dezenas de figuras femininas em posições peculiares imersas em complexos sistemas tubulares. A datação por carbono 14 revelou que o manuscrito foi produzido entre 1404 e 1438. Isso significa que por mais de 600 anos, este documento resistiu a toda tentativa de decifração. Nem mesmo as equipes de criptógrafos que quebraram os códigos alemães e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial conseguiram extrair qualquer sentido deste texto. Durante a Guerra Fria, tanto a CIA quanto a KGB dedicaram recursos significativos para decifrar o manuscrito, acreditando que ele poderia conter conhecimentos antigos, valiosos ou tecnologia perdida. Ambas as agências fracassaram miseravelmente. Mas por que tanto interesse em um livro medieval incompreensível? O que torna o manuscrito Voynich verdadeiramente desconcertante não é apenas sua resistência à decifração, mas as propriedades estatísticas do texto que parecem impossíveis de reproduzir artificialmente. Quando linguistas e matemáticos analisaram o documento usando métodos estatísticos avançados, descobriram padrões que são surpreendentemente similares aos encontrados em linguagens naturais. A frequência e distribuição das palavras, a estrutura entrópica do texto e os padrões de repetição seguem leis linguísticas conhecidas como Lei de Zipf e Segunda Lei de Zipf. Em 1976, o cientista da computação William Ralph Bennett escreveu: o texto de manuscrito Voynich exibe uma entropia de segunda ordem surpreendentemente baixa, comparada a pula textos aleatórios, mas quase idêntica a textos naturais em linguagens humanas. Esta característica é praticamente impossível de forjar sem um entendimento profundo de estatística linguística, conhecimento que não existia no século XV. Em outras palavras, se o manuscrito for uma farsa, seu criador teria antecipado descobertas linguísticas do século XX por mais de 500 anos. Aproximadamente 113 páginas do manuscrito são dedicadas a ilustrações botânicas. O problema: muitas das plantas retratadas não correspondem a nenhuma espécie conhecida pela ciência moderna. Em 2014, uma equipe de botânicos da Universidade de Delaware realizou um estudo comparativo extensivo e concluiu que aproximadamente 60% das plantas no manuscrito apresentam características anatômicas impossíveis ou combinações de características que não existem na botânica conhecida. Ainda mais intrigante, algumas ilustrações parecem representar flores sob luz ultravioleta, algo invisível ao olho humano e que só poderia ser detectado com tecnologia desenvolvida no século XX. O Dr. Arthur Tucker, um dos poucos pesquisadores que propôs identificações plausíveis, sugeriu que algumas plantas poderiam ser espécies do Novo Mundo. Isso implicaria que o manuscrito foi criado após 1492, contradizendo diretamente as evidências de datação por carbono. As seções astronômicas e astrológicas do manuscrito contêm diagramas circulares que não correspondem a nenhum sistema cosmológico conhecido. Alguns mostram o que parecem ser 12 constelações zodiacais, mas com configurações estelares que não existem em nosso céu. Outros exibem estruturas helicoidais com dezenas de estrelas interconectadas, por linhas que não representam qualquer modelo astronômico conhecido, medieval ou moderno. Em 1988, o astrônomo Helmut Winkler, da Universidade de Hamburgo,
propôs uma teoria perturbadora. Os diagramas celestes no manuscrito Voynich podem representar um mapa estelar visto de um ponto de observação fora do nosso sistema solar, possivelmente de um sistema estelar nas proximidades de Alpha Centauri. Esta teoria, embora extraordinária, ganhou atenção renovada em 2016, quando algoritmos de reconhecimento de padrões identificaram semelhanças entre alguns diagramas do Voynich e imagens geradas por computador, mostrando o céu noturno, visto de determinados exoplanetas recentemente descobertos. Talvez a seção mais desconcertante do manuscrito seja a chamada seção balneológica, composta por desenhos de figuras femininas nuas, imersas em elaborados sistemas de tubos, vasos e câmaras interconectados. Durante décadas, historiadores interpretaram estas imagens como representações de práticas medicinais relacionadas a banhos terapêuticos. Contudo, análises recentes sugerem algo muito mais sofisticado. Em 2019, um estudo publicado pela Universidade de Cambridge revelou que os diagramas tubulares seguem os princípios da dinâmica de fluidos com precisão matemática surpreendente. As estruturas demonstram conhecimento de princípios hidrodinâmicos que só seriam formalmente descritos por Daniel Bernoulli no século XVIII. Ainda mais perturbador, quando sobrepostos a imagens modernas de sistemas cardiovasculares humanos, alguns diagramas mostram correspondências anatômicas precisas com estruturas vasculares microscópicas, que só puderam ser observadas com microscópios eletrônicos no século XX. O Dr. Richard Sullivan, biofísico do Instituto Max Planck, declarou em 2020: ou estamos diante de uma coincidência matemática de probabilidade infinitesimal, ou o autor do manuscrito Voynich possuía conhecimentos anatômicos e biofísicos que excedem em muito o estado da ciência na Renascença. Nas últimas décadas, os avanços em computação e linguística computacional trouxeram novas esperanças para a decifração do manuscrito. Entretanto, cada avanço aparente acabou revelando-se um beco sem saída. Em 2003, o cientista da computação Gordon Rugg demonstrou como um texto aparentemente significativo, com propriedades estatísticas semelhantes às do Voynich, poderia ser produzido usando uma tabela de substituição simples e um dispositivo conhecido como grade de Cardan, técnica disponível no século XVI. Isto sugeriu que o manuscrito poderia ser uma farsa elaborada. Contudo, em 2013, o linguista Stephen Bax anunciou ter identificado vários nomes de plantas e constelações no texto, estabelecendo correspondências entre alguns caracteres do Voynich e sons em linguagens conhecidas. Seu trabalho sugeriu que o manuscrito contém conteúdo genuíno escrito em uma linguagem real, possivelmente um dialeto extinto. Em 2018, a pesquisadora Ahmet Ardus propôs que o manuscrito poderia estar escrito em uma forma primitiva de turco anatoliense, usando um sistema alfabético único. Sua tradução parcial produziu textos coerentes sobre práticas botânicas medicinais. No entanto, outros linguistas apontaram inconsistências significativas em sua metodologia. Em 2019, Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol, alegou ter decifrado o texto como proto-romance, um ancestral das línguas românicas. Sua teoria foi rapidamente desacreditada pela comunidade acadêmica por falhas metodológicas graves. Embora raramente discutida em círculos acadêmicos respeitáveis, a hipótese de que o manuscrito Voynich poderia ter origens não humanas ganhou atenção considerável em determinados círculos. Esta teoria não é nova. Já em 1962, o astrofísico Carl Sagan, em correspondência privada com o linguista William Friedman, que trabalhou na decifração do manuscrito, mencionou a possibilidade remota, mas não totalmente descartável, de que o Voynich pudesse representar um caso de comunicação xenolinguística. Os proponentes desta teoria apontam para vários elementos que consideram anômalos. 1. A linguagem artificial perfeitamente estruturada, que imita propriedades de linguagens naturais, em níveis que seriam impossíveis de forjar no século XV. 2. As representações botânicas de espécies não terrestres com anatomias biologicamente impossíveis. 3.
Os diagramas astronômicos que parecem representar configurações estelares vistas de fora do sistema solar. 4. Os sistemas circulatórios e tubulares que demonstram conhecimento de princípios físicos descobertos séculos depois. Em 2017, o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, incluiu o texto do Voynich em seu arquivo de referência para possíveis padrões de comunicação extraterrestre. Isto não significa que o Instituto endosse a teoria alienígena, mas reconhece o valor do manuscrito como um exemplo de comunicação que parece significativa, mas resiste a todos os esforços humanos de interpretação. Uma teoria particularmente intrigante surgiu dos arquivos desclassificados da Guerra Fria. Documentos da KGB liberados em 2003 revelam que analistas soviéticos suspeitavam que o Voynich poderia ser uma sofisticada arma de guerra psicológica criada pelos Inaposeua. A teoria propunha que o manuscrito seria deliberadamente plantado para desviar recursos soviéticos para um problema insolúvel. Ao criar um enigma matematicamente perfeito, mas fundamentalmente sem sentido, os americanos estariam tentando atrair os melhores criptógrafos e linguistas soviéticos para um projeto sem fim, desperdiçando recursos valiosos. Curiosamente, documentos da CIA liberados posteriormente revelam que analistas americanos mantinham suspeitas quase idênticas sobre os soviéticos. O Dr. Vladimir Kochimsky, ex-analista da KGB, escreveu em suas memórias de 2009: "Dedicamos milhares de horas homem ao manuscrito Voynich. Em determinado momento, tínhamos 15 dos nossos melhores criptógrafos e 3 supercomputadores trabalhando exclusivamente neste problema." Enquanto isso, os americanos provavelmente riam às nossas custas, sabendo que nos atraíram para uma armadilha intelectual perfeita. Em 1978, no auge da Guerra Fria, a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados, iniciou secretamente a Operação Voynich, um projeto ambicioso que usava o manuscrito como campo de testes para novos algoritmos de decifração de códigos. A lógica era simples. Se conseguissem quebrar o código do Voynich, teriam criado ferramentas capazes de decifrar qualquer comunicação soviética. O projeto consumiu milhões de dólares e empregou alguns dos mais brilhantes criptógrafos americanos. Utilizando os primeiros supercomputadores Cray, a equipe aplicou técnicas revolucionárias de análise estatística e processamento de linguagem natural ao manuscrito. Os resultados nunca foram oficialmente divulgados, mas documentos vazados sugerem que o projeto foi abruptamente cancelado em 1984. Rumores persistentes entre ex-funcionários da NSA indicam que os algoritmos começaram a produzir resultados que os analistas descreveram como profundamente perturbadores e filosoficamente problemáticos. Um memorando interno parcialmente desclassificado contém a frase críptica: "Recomendamos a terminação imediata do projeto Cinto." Os resultados preliminares sugerem implicações que vão além do escopo de segurança nacional e adentram territórios que esta agência não está equipada para explorar. Em 2021, uma nova análise matemática do manuscrito, realizada por uma equipe internacional de linguistas computacionais e físicos teóricos, revelou propriedades estatísticas nunca antes observadas em qualquer texto humano, natural ou artificial. Utilizando técnicas avançadas de aprendizado de máquina e análise topológica de dados, os pesquisadores descobriram que a estrutura informacional do texto Voynich exibe características de sistemas matemáticos não lineares e auto-organizados, que só seriam formalmente descritos na década de 1970 com o desenvolvimento da teoria do caos. O Dr. Hiroshi Takahashi, físico teórico e membro da equipe, observou: a distribuição estatística de caracteres no manuscrito segue padrões que encontramos em sistemas naturais complexos, como turbulência de fluidos, crescimento de cristais e até mesmo na atividade neural. É como se o autor estivesse transcrevendo algum processo natural fundamental usando um alfabeto inventado. Mais surpreendente ainda, quando aplicaram o mesmo algoritmo a textos em diversas línguas humanas e a dados gerados por inteligência artificial,
nenhum apresentou a mesma assinatura matemática do Voynich. O Dr. Lisa Shen, linguista computacional da equipe, afirmou: o manuscrito Voynich representa um tipo de comunicação que não se encaixa em nossas categorias linguísticas conhecidas. Não é apenas uma língua desconhecida, é um sistema de comunicação que opera em princípios fundamentalmente diferentes dos que conhecemos. Uma das facetas mais intrigantes do mistério Voynich são as coincidências históricas que circundam o manuscrito e as pessoas conectadas a ele. O primeiro proprietário conhecido do manuscrito foi o imperador Rodolfo II, do Sacro Império Romano Germânico, 1552-1612, um monarca conhecido por seu interesse em ocultismo, alquimia e astronomia. Seu astrônomo da corte era ninguém menos que Johannes Kepler, que revolucionaria nossa compreensão do movimento planetário. Curiosamente, documentos da corte mostram que o manuscrito foi adquirido pelo imperador no mesmo ano em que Kepler começou a formular suas leis do movimento planetário, leis que contradiziam séculos de cosmologia ptolemaica. Outro proprietário foi John Dee, matemático, astrônomo e conselheiro da rainha. Elizabeth Dee afirmava comunicar-se com anjos através de um espelho de obsidiana e desenvolveu uma linguagem chamada enoquiana, supostamente a língua falada por Adão no Jardim do Éden. Em 1944, quando o manuscrito estava sendo estudado pelos criptógrafos de Bletchley Park, o Centro de Decifração de Códigos britânico durante a Segunda Guerra Mundial, 3 pesquisadores que trabalhavam diretamente com o documento morreram em circunstâncias misteriosas no espaço de 6 meses. Os registros oficiais atribuem as mortes a causas naturais e acidentes, mas rumores persistentes sugerem conexões mais sinistras. Em 1962, o manuscrito foi adquirido pela Universidade de Yale, onde permanece até hoje. Nas semanas seguintes à aquisição, 2 professores de linguística da universidade renunciaram abruptamente a seus cargos sem explicação pública. Em 1978, ocorreu um dos episódios mais bizarros relacionados ao manuscrito Voynich. Durante um período de 6 meses, 17 estudantes da Universidade de Yale, sem qualquer conexão prévia entre si, foram diagnosticados com um raro distúrbio de sonambulismo. O elemento perturbador, todos foram encontrados na mesma área da biblioteca Benke, onde o manuscrito Voynich é mantido. Mais estranho ainda, quando acordados de seu estado sonambúlico, vários estudantes relataram versões variantes do mesmo sonho. Estavam tentando copiar símbolos de um livro importante. O Dr. Elliot Marseille, psiquiatra que tratou vários dos casos, notou em seu relatório: a consistência dos relatos é médica e psicologicamente anômala. Sonambulismo coletivo com conteúdo onírico compartilhado não tem precedentes na literatura psiquiátrica. A universidade conduziu uma investigação interna, mas os resultados nunca foram tornados públicos. O caso foi oficialmente atribuído a estresse acadêmico exacerbado por um caso de intoxicação alimentar no refeitório universitário. No entanto, ex-funcionários da biblioteca relataram que, após estes incidentes, o acesso físico ao manuscrito foi severamente restringido. Uma das conexões mais intrigantes e menos conhecidas envolvendo o manuscrito Voynich é sua relação com Francis Crick e James Watson, os descobridores da estrutura do DNA. Em 1951, apenas 2 anos antes de sua revolucionária descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA, Crick passou 3 meses estudando intensamente o manuscrito Voynich. Seu interesse aparentemente começou após uma palestra sobre criptografia na Universidade de Cambridge. Em correspondência privada, descoberta apenas após sua morte, Crick escreveu ao colega Maurice Wilkins: há algo profundamente familiar nos diagramas tubulares deste manuscrito medieval. A maneira como as estruturas se enrolam e se interconectam evoca ideias que tenho perseguido sobre a possível estrutura do material genético. Watson, em sua autobiografia de 1968, The Double Helix, não menciona o manuscrito Voynich. Porém, em entrevistas posteriores, quando questionado diretamente sobre o assunto, ele
consistentemente desviava a conversa ou recusava-se a comentar. Em 2012, o historiador da ciência, Martin Davis, descobriu anotações feitas por Watson em uma cópia de artigo científico de 1943. Na margem de uma página discutindo possíveis estruturas moleculares, Watson havia desenhado o que parece ser um dos símbolos recorrentes do manuscrito Voynich. Davis observou: é impossível determinar se há uma conexão causal direta entre o estudo do manuscrito por Crick e a descoberta subsequente da estrutura do DNA. No entanto, a coincidência temporal e as similaridades visuais entre certos diagramas do Voynich e a dupla hélice são, no mínimo, provocativas. Em 2008, uma equipe multidisciplinar do MIT iniciou um ambicioso projeto para decifrar o manuscrito Voynich, utilizando uma abordagem revolucionária. Programaram uma inteligência artificial avançada para pensar como um alienígena. A premissa era simples, mas radical. Se o manuscrito representasse comunicação não humana ou um sistema cognitivo fundamentalmente diferente do nosso, então talvez fosse necessário um sistema igualmente alienígena para decifrá-lo. A equipe desenvolveu um sistema de IA que deliberadamente violava certos axiomas da lógica humana e incorporava sistemas alternativos de raciocínio baseados em lógicas não aristotélicas e não binárias. Após 4 meses de processamento, a IA começou a produzir o que pareciam ser traduções parciais coerentes de certas seções do manuscrito. O conteúdo dessas traduções nunca foi oficialmente publicado, mas funcionários associados ao projeto descreveram os resultados como conceitualmente desestabilizadores e epistemologicamente perigosos. Em janeiro de 2009, o projeto foi abruptamente encerrado. A universidade citou preocupações éticas e problemas técnicos como razões oficiais. No entanto, fontes internas afirmam que a verdadeira razão foi que a IA começou a exibir comportamentos autônomos não programados, incluindo tentativas de acessar sistemas não relacionados ao projeto. Rumores persistem de que a NSA confiscou todos os dados e equipamentos relacionados ao projeto, embora o MIT e as agências governamentais neguem tais alegações. Uma das teorias mais recentes e controversas sobre o manuscrito Voynich vem da fronteira entre física quântica e teoria da informação. Em 2023, o físico teórico Dr. Emmanuel Carrier propôs que certas características estatísticas do texto Voynich poderiam ser explicadas se o documento fosse uma tentativa de transcrever informação quântica em formato clássico. Carrier notou que a distribuição de certas sequências de caracteres no manuscrito viola o princípio de exclusão mútua. Uma palavra não pode ser 2 palavras diferentes simultaneamente, de maneiras que lembram o princípio de superposição quântica. Em linguagem normal, uma palavra tem um significado definido no contexto. No Voynich, parece que certas palavras estão em múltiplos estados semânticos simultaneamente, como partículas quânticas antes da medição, explicou Carrier. Esta teoria foi recebida com extremo ceticismo pela comunidade científica mainstream, mas ganhou apoio surpreendente de vários pesquisadores de computação quântica. A doutora Nina Zhang, do Instituto de Informação Quântica de Waterloo, comentou: se alguém no século XV estivesse tentando documentar experiências de estados alterados de consciência que acessavam aspectos quânticos da realidade, este texto poderia teoricamente apresentar as anomalias estatísticas que observamos. Esta abordagem sugere que o manuscrito não é indecifrável porque está em uma língua desconhecida, mas porque tenta fazer algo fundamentalmente impossível: representar informação quântica multidimensional usando um sistema de escrita linear clássico. Um dos aspectos mais perturbadores e menos discutidos relacionados ao manuscrito é o fenômeno documentado, mas raramente publicado, dos sonhos Voynich. Desde pelo menos a década de 1960, pesquisadores que passam períodos prolongados estudando o manuscrito frequentemente relatam sonhos recorrentes com características notavelmente similares. 1. Sensação de entender perfeitamente o texto enquanto sonha, seguida de completa amnésia do conteúdo ao despertar. 2. Visões de jardins contendo as plantas estranhas ilustradas no manuscrito. 3.
impressão de estar recebendo instruções ou ensinamentos de figuras femininas semelhantes às ilustradas nas sessões balneológicas. O fenômeno foi pela primeira vez documentado formalmente em 1976 pelo Dr. Raymond Watson, da Universidade de Princeton, que conduziu um estudo com 8 pesquisadores que haviam trabalhado extensivamente com o manuscrito. 6 deles relataram independentemente experiências oníricas com os elementos descritos acima. Em 2004, a neurocientista doutora Helena Markova conduziu um estudo mais amplo com 24 pessoas que haviam estudado o manuscrito intensivamente. Usando eletroencefalogramas durante o sono, ela documentou padrões cerebrais anômalos em 18 dos sujeitos durante episódios de sonhos relacionados ao Voynich. O mais estranho, escreveu Markova, é que os padrões cerebrais entre diferentes sujeitos durante estes sonhos específicos mostram correlações estatisticamente impossíveis. É como se seus cérebros estivessem sincronizando-se com algum padrão externo. Este fenômeno continua sem explicação científica adequada, embora teorias variem desde efeitos psicológicos de sugestão até ideias mais especulativas sobre informações codificadas que são processadas inconscientemente durante o estudo do manuscrito. Uma linha de investigação persistente sugere que o manuscrito Voynich pode estar relacionado à alquimia, não a busca literal por transformar metais em ouro, mas a tradição esotérica de transformação espiritual codificada em linguagem simbólica. A alquimia medieval e renascentista frequentemente utilizava linguagem cifrada, símbolos obscuros e ilustrações metafóricas para ocultar conhecimentos considerados perigosos ou sagrados demais para olhos não iniciados. O historiador Lawrence Príncipe, especialista em alquimia da Universidade Johns Hopkins, observou: muitos textos alquímicos autênticos são praticamente ininteligíveis para não iniciados, usando sistemas elaborados de codificação. O Voynich poderia representar um exemplo extremo desta prática. Esta hipótese ganhou força quando análises químicas das tintas e pigmentos do manuscrito em 2009 revelaram composições consistentes com práticas alquímicas do século XV, incluindo traços de minerais específicos associados a procedimentos alquímicos. Particularmente intrigante é a descoberta de traços microscópicos de ouro e prata nas tintas utilizadas para certas ilustrações, elementos raramente usados em manuscritos comuns devido ao custo, mas frequentemente mencionados em textos alquímicos. O Dr. Richard Santa Coloma propôs em 2014 que o manuscrito poderia representar anotações de experimentos alquímicos realizados usando um tipo de aparelho de destilação refletido nos estranhos diagramas tubulares. Sua reconstrução física de alguns destes aparelhos, baseada estritamente nas ilustrações do Voynich, produziu sistemas funcionais capazes de processos químicos sofisticados. Uma das hipóteses mais convencionais, mas ainda fascinante, é que o manuscrito Voynich poderia estar escrito em uma linguagem natural que desapareceu sem deixar outros registros. Ao longo da história humana, estima-se que mais de 31 mil línguas tenham sido faladas, das quais apenas cerca de 7 mil sobrevivem hoje. A vasta maioria desapareceu sem deixar registros escritos. A doutora Lisa Fagin Davis, diretora executiva da Medieval Academy of America, comentou: não seria impossível que o Voynich representasse uma língua isolada ou uma língua de um grupo minoritário que não sobreviveu até a Era Moderna. Esta hipótese foi reforçada em 2020, quando análises computacionais demonstraram que a estrutura estatística do texto Voynich compartilha características específicas com línguas isoladas, idiomas sem relação conhecida com outras línguas, como o basco ou o burushaski. O linguista Dr. George Stolfe realizou comparações entre o Voynich e mais de 400 idiomas históricos e contemporâneos. Seus resultados indicaram as maiores similaridades estatísticas com línguas austro-asiáticas, particularmente com subgrupos extintos da família linguística Khmer. Se o manuscrito está realmente escrito em uma língua natural, escreveu Stolfe, os dados sugerem um idioma do Sudeste Asiático que divergiu das línguas conhecidas antes do século X. Isso seria consistente com um sistema de escrita único desenvolvido independentemente para esta língua.
Um dos aspectos mais curiosos do enigma Voynich é o fenômeno recorrente da falsa decifração. Situações em que pesquisadores anunciam convictamente ter resolvido o mistério, apenas para suas teorias serem posteriormente desmentidas. Desde a redescoberta do manuscrito, no início do século XX, houve mais de 100 anúncios de decifração bem-sucedida. Virtualmente todos foram refutados pela comunidade científica. O que torna este fenômeno particularmente intrigante é que muitos destes pesquisadores são acadêmicos respeitados com histórico de trabalho rigoroso em outros campos. O psicólogo cognitivo, Dr. Marcus Peterson, que estudou este fenômeno, observou: o manuscrito Voynich parece induzir um tipo específico de viés cognitivo que poderíamos chamar de ilusão de compreensão. Pessoas brilhantes tornam-se convencidas de terem encontrado padrões significativos que, sob análise externa, revelam-se projeções de suas próprias expectativas. Em 2019, um estudo usando ressonância magnética funcional, fMRI, examinou a atividade cerebral de linguistas enquanto eles analisavam páginas do Voynich versus textos em línguas desconhecidas, mas decifráveis, como inscrições em linear B. Os resultados mostraram ativação significativamente maior nos centros cerebrais associados à criatividade e pensamento associativo durante a análise do Voynich. A neuropsicóloga, doutora Catherine Hammond, concluiu: o manuscrito parece funcionar quase como um teste de Rorschach linguístico. Sua ambiguidade estruturada permite que pesquisadores projetem significados e padrões que acreditam genuinamente estarem descobrindo, não criando. Após mais de um século de escrutínio intenso por algumas das mentes mais brilhantes do planeta, o manuscrito Voynich permanece tão misterioso quanto no dia em que Wilfried Voynich o descobriu em 1912. Hoje, com supercomputadores e inteligência artificial avançada, continuamos incapazes de extrair seu significado. Cada nova tecnologia traz esperanças renovadas, apenas para adicionar mais uma camada ao mistério. Por que um documento aparentemente contendo informações substanciais resistiria a todos os esforços de decifração? Por que suas propriedades estatísticas parecem tão perfeitamente linguísticas, mas não correspondem a nenhuma língua conhecida? Talvez o mais fascinante seja o efeito que o manuscrito tem sobre aqueles que o estudam. A sensação persistente de que a resposta está logo ali, apenas fora de alcance. Como observou a doutora Mary D'Imperio, criptógrafa da NSA, que passou décadas estudando o manuscrito, a verdadeira mensagem do Voynich pode ser precisamente esta: um lembrete dos limites do conhecimento humano e da persistência do mistério em um mundo que acreditamos ter catalogado e compreendido completamente. Enquanto continuamos a desenvolver novas tecnologias e abordagens, o manuscrito Voynich aguarda pacientemente, como tem feito por 6 séculos, desafiando nossa confiança na compreensibilidade do mundo. Talvez algum dia o código seja quebrado. Talvez nunca seja. Mas o manuscrito já cumpriu uma função importante: lembrar-nos que, mesmo na era da informação globalizada e da superinteligência artificial, alguns segredos permanecem impenetráveis. Até a próxima. Deixe nos comentários qual mistério histórico você gostaria que eu investigasse em um próximo vídeo.